Filo nematoda, o quarto filo do reino animal. Os vermes em formatos de fio. Alguns causam doenças, outros não. Se você quer conhecer mais detalhes sobre esse grupo de animais, então não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar do filo nematoda, o quarto filo na escala evolutiva do reino animal que nós estamos estudando nesse momento. É um filo que corresponde a animais que causam doenças e animais que são de vida livre também, e que tem uma grande importância aí para a saúde pública e uma importância para a agricultura e pecuária. Certo? Nós vamos ver detalhes sobre esse grupo de animais, conhecer um pouco da fisiologia dele e falar um pouquinho das doenças que esses animais causam aí, principalmente nos seres humanos. Beleza? Antes disso, nós vamos tomar nossa água. A gente sempre fala, né, já que a gente citou doenças, você precisa estar sempre muito bem hidratado, né, para não ficar doente, para ajudar você a estudar melhor. Isso se faz tomando água, obviamente, né? E a água eu sempre tomo nessa caneca aí maravilhosa do nosso Chavante. Afinal de contas, é o melhor time do Brasil. Faça isso também você. Tome sua água para a gente começar os estudos. Saúde! Certo, então, galera, a gente começar a falar desse grupo de animal aí, né, que são os nematodas. A gente já falou de três grupos, né, dos poríferos, quinidários e plateumintos. Agora a gente fala dos nematóides, ok? Bom, pessoal, assim, ó, existe muito nematóide, né, e existe muita espécie que ainda não foi descrita pela literatura. Então, o que se sabe do número de espécies desse grupo de animais são poucos em relação ao que se acredita que exista aí no nosso ambiente, tá? Por exemplo, num solo úmido, fértil, né? Por uma horta que você tem numa plantação, se você pegar uma colher de sopa, você vai tirar ali centenas de nematóides diferentes daquele solo, porque é um local onde há disponibilidade de matéria orgânica e é um local onde alguns nematóides conseguem sobreviver. Então é uma relação, é uma questão muito complexa, né? A gente estimar, né, o número de nematóides que existe, porque ainda não foram descritas todas as espécies e, obviamente, isso não acontece com nenhum grupo de animal. Certo? Então, os nematóides, pessoal, esse nome aqui, ó, nematos, quer dizer fio. Tá? Antigamente isso era chamado de nemateumintos. Hoje já é filo nematóide, tá? São os animais que têm o corpo cilíndrico, né? O corpo em formato de fio, diferente do que a gente viu lá no filo dos plateumintos, que tem um corpo achatado. Aqui já é um formatinho de fio, tá? Se você lembra de um Ascaris lumbricoides, uma lombriga, você vai lembrar desse grupo aqui, ok? Esses animais aí, eles têm o tamanho, ele é bem variado, né? Eles podem medir menos de 2,5 milímetros e tem animais, tem nematóides que chegam até 1 metro de comprimento, né? Então o tamanho é muito variado e isso depende, né? Obviamente que aqueles que chegam até 1 metro são a minoria, né? São poucos animais, tá? A grande maioria dos nematóides são muito pequenos, às vezes a gente precisa do auxílio de algumas lentes para poder conseguir enxergar esses nematóides, tá? Das 20 mil espécies, né, que tem descritas hoje, né, de nematóides, 30% dessas espécies são as espécies que são parasitas, tá? E os parasitas geralmente causam algum mal para o organismo, tá? O parasita vai causar uma doença nesse organismo onde ele está parasitando, porque o parasita ele vai se aproveitar do organismo, ele não vai dar nada em troca, não vai dar nada em benefício, só ele vai se beneficiar desse organismo que ele está parasitando, levando uma doença. Tá? Desses 30% aí, né, 30% das 20 mil são parasitas, então veja que a maior parte dos nematóides são de vida livre, são aqueles que não causam doença, e esses parasitas eles causam doenças em plantas, tá? Então, nematóide causa doença em plantas,
e doenças em animais. Nos animais a gente vai se referir à espécie humana, né? Tem algumas doenças aí causadas por nematóides de espécie humanas e que isso é problema de saúde pública, tá? Isso com certeza vai ter um impacto social nas pessoas, um impacto também no desenvolvimento das crianças que são acometidas, né? E isso é reflexo que a gente vai falar mais para frente da falta de investimento também em saneamento básico. Nesses animais que causam doenças em plantas, isso é problema para a agricultura, né? Para a nossa agricultura do nosso país também, porque isso vai danificar, né, a cultura que está sendo produzida. Lembre-se que é um parasita, e parasita causa doença, né? Então, se ele causa doença, ele vai acabar danificando, né, essa cultura que está sendo produzida pelo agricultor. Tá? E também pode causar doença na pecuária, na produção de carnes também, né, esses tipos de parasitas. Então, eles também têm sua parte boa e também têm essas partes prejudiciais, causando diversos males, e isso impacta também na economia, né, na economia do local, na economia local, por exemplo, na pecuária, na agricultura, e também impacta na questão econômica em locais onde há muita prevalência desse tipo de doença, né, nos humanos. E isso tem um certo impacto na economia, porque vai gastar dinheiro para fazer o tratamento, para o atendimento dessas pessoas, e isso torna-se uma bola de neve. Tá? Então, tem alguns prejuízos causados aí por esses animais. Certo? Os animais de vida livre, tá? São aqueles que não causam doenças, eles ficam aí... Qual que é o local preferido? Como eu falei para você, se você for numa horta, você vai tirar um monte de nematóide, que é o solo úmido e rico em matéria orgânica. Tá? A matéria orgânica é o alimento para esses nematóides, então eles estão presentes naquele solo ali, e muitas vezes a gente não enxerga, porque eles são microscópicos, são muito pequenos, tá? Eles também podem viver em rios e lagos, ou seja, na água doce, tem bastante nematóide, e também alguns nematóides eles vivem nos oceanos, né? Na água salgada. Tá? Alguns têm uma plasticidade de habitat muito grande também, eles conseguem estar bem distribuído aí pelo nosso planeta, tá? Tanto na água quanto no solo úmido. Tá? E destaque é sempre o solo úmido, porque ainda não tem os animais que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Beleza, pessoal, chegamos aqui num ponto interessante, né, que são as características gerais, aquelas características que estão mais relacionadas ao desenvolvimento embrionário. E eu sempre falo que para entender de reino animal tem que entender o desenvolvimento embrionário dos animais, que isso caminha junto, né, com o andar, com a evolução desses grupos de animais. Por exemplo, aqui, eles são triblásticos, não é a novidade, os plateuminos também são triblásticos. Né? Triblástico é o quê? Que se desenvolve a partir dos 3 folhetos embrionários, da ectoderme, da mesoderme e da endoderme. Tá? Agora aparece uma coisa nova, sublinhada, eles são pseudocelomados, ou seja, eles apresentam um pseudoceloma, que é uma cavidade extradigestória, aquela cavidade que não é o sistema digestório, e que não é totalmente revestida pelo mesoderma. Por isso que ele é um pseudo, tá? Pseudo na frente é falso, é um falso celoma, ok? Mas já existe essa cavidade, isso é uma novidade. Tá? Lá nos plateumintos não tinha, agora começou a aparecer um pseudoceloma. Eles são protostômios, tá? Ou seja, lá na fase de gástula do blastóporo origina primeiro a boca, depois o ânus. A simetria desse animal é uma simetria bilateral, quer dizer que se eu cortar o verme, eu só posso cortar ele em um sentido, em um eixo de corte, tá? Para liberar 2 metades iguais. Isso é uma simetria bilateral. O sistema digestório dele passa a ser um sistema digestório completo. E aí eu vou pegar a caneta, e vou colocar aqui ao lado. Completo é aquele que tem a boca e ânus, certo? Vou botar acento aqui. Boca e ânus. Esse é um sistema digestório completo. Novidade também, tá? Tá sublinhada. Então, 2 novidades evolutivas em relação ao grupo que a gente viu passado. Isso tem que ter atenção, tá, pessoal? É aí que vai sempre... geralmente as questões de provas vão nessas coisinhas aí que vocês estão vendo, nas novidades, tá? Nos detalhes. Ok? Sistema digestório completo e o pseudoceloma presente nesse animal. Certo? Bom, quanto à estrutura desses animais, né, a estrutura corporal desse bichinho,
Se a gente falou que o verme ele é cilíndrico, ele é formato de fio, então vejam que ele é cilíndrico. Claro que aqui está em 2 dimensões, mas a gente consegue imaginar. E esses animais, eles têm um sistema digestório completo, ou seja, eles têm a questão da boca desembocando aqui no ânus, tá, pessoal? Aqui, ó, o professor anotou errado aqui, tá? Cloaca é no macho, vou colocar aqui de novo. Aqui é ânus. Vamos lá. Ah, aqui é um ânus. Cloaca vai ser lá no macho. Bom, quando tem um tubo digestório ligando o meio exterior por 2 extremidades, ou seja, tem uma boca e tem um ânus, a gente diz que o sistema digestório ele é completo, tá? Então não é mais aquele fundo cego igual tinha nos plateumintos. Então a boca desses animais, e aí a gente usa como exemplo ascaris lumbricoides, ele tem os lábios, tá? 3 lábios em volta da boca do animal. Depois, seguida da boca, tem uma parte mais dilatada, que é uma faringe, e da faringe segue o tubo digestório, que é o intestino, por onde esse alimento vai passar e vai sofrer a digestão, pouco da digestão, e vai ser absorvido até desembocar no ânus. Então o sistema digestório ele é completo. Seguindo aqui, tá? Se você ver, e aí a gente atenta para um detalhe, olha só que interessante. O nematóide, tá? Ele é um tubo, ele é um cilindro, ó, tá? Com outro cilindro dentro, ó. Então a gente costuma dizer que o nematóide é um tubo dentro de outro tubo. O tubo grande é o corpo do verme e o outro tubo dentro dele é o tubo digestório. O que tem na volta dele? Vai ter um espaço, tá? Que é o pseudoceloma, que é aquela falsa cavidade que não é totalmente revestida pelo mesoderma, e nesse espaço vão ter alguns órgãos, como por exemplo o órgão reprodutor, tá? Vai ter o órgão excretor, o sistema nervoso passando aqui, alguns feixes de músculos. Beleza, a gente já chega nisso. Bom, o que a gente tem aqui em cima, logo perto da faringe? Nós temos o poro excretor. Tá? Eu fiz maior aqui, só que o poro é pequeno, tá, gente? Aqui a proporção não obedece, só para a gente conseguir identificar. O poro excretor é um buraquinho por onde vai ser liberada a excreção do corpo desse animal. E quem que faz a excreção? Quem é a célula, quem é a estrutura responsável por captar a excreção e tirar de dentro do corpo do animal? Chama-se de renete. É uma célula em formato de H que ela fica assim, ó, nos 2 lados, né, entre o sistema digestório, e ela começa a sugar, tirar as excretas do líquido pseudocelomático. No espaço, que é chamado de pseudoceloma, existe um líquido, tá? E esse líquido é o líquido pseudocelomático, e essa célula tira, ela faz a retirada da excreção desse líquido, tá? Só lembrando, excreção, pessoal, é o produto do metabolismo celular, tá? Como eu falo para vocês, ela é relacionada, tá? A gente não pode dizer que ela é como se fosse o xixi, o nosso xixi, tá? Excreção não é cocô, pessoal. Presta atenção aí. Ok? Depois, tá? Seguindo mais embaixo, aqui é a fêmea, tá, pessoal? Nós temos a estrutura reprodutora da fêmea. Essa linhazinha mais fininha é o ovário, onde são produzidos os ovócitos secundários, a célula reprodutora. E aqui na porção mais dilatada é o útero, onde os ovos desse animal vai maturar. E aqui em cima, esse caninho aqui é a vagina, que liga no poro genital, tá? Então a vagina ela tá ligada no poro genital, ok? E aqui a gente vê o pseudoceloma. Pessoal, o macho ele insere as espículas pineais nesse poro genital, injeta os espermatozoides aqui. Esses espermatozoides, por movimentos ameboides, tá? Ele não tem flagelo, por movimentos ameboides ele vai cair aqui no útero. No útero vão ter as células reprodutoras femininas, tá? Os ovócitos secundários, vai acontecer a fecundação e vai formar os ovinhos dentro do útero. Quando isso aqui estiver pronto, a fêmea libera esses ovos pelo poro genital, tá? Esse aqui é o corpinho da fêmea, pessoal. E vejam só, uma característica, a fêmea ela é maior, ela é grande, tá? E ela é mais ou menos reta até o final. Olha o macho, como é que é, tá? Olha o corpo do macho aqui. Vamos colocar aqui o macho. O macho, pessoal, ele é menor, tá? Menor em comprimento
E na sua extremidade posterior ele dobra, ele tem uma curvinha, né? Parece um ganchinho, tá? Nessa extremidade, bom, o macho tem tudo igual a fêmea, só o reprodutor, obviamente, que vai ser diferente, tá? O macho, pessoal, ele no final do corpinho ele dobra, e ao final do corpinho, lá na cloaca, tá? Aí a gente chama de cloaca, ele tem duas projeções chamadas de espículas peniais, que é onde ele vai inserir no poro genital da fêmea e vai liberar os espermatozoides através das espículas, tá? Por isso que aqui no macho é cloaca e não ânus, que é um poro por onde sai as fezes e também por onde é liberado as células reprodutoras, tá? Então o macho ele é diferente da fêmea, tá? Morfologicamente diferente. Quando a gente observa na placa de PET lá no laboratório, né, a gente consegue ver, definir, né, quem é macho e quem é fêmea só por essa curvinha aqui do macho. Ok, pessoal? E se a gente fizer um corte transversal na fêmea aqui, ó, esse aqui, ó, essa linhazinha significa que fez um corte, a gente vai observar isso aqui. Para destacar o que, pessoal? Destacar os cordões nervosos. Ó, esse pontinho preto chama-se de cordões nervosos. É o sistema nervoso do animal. Um cordão nervoso dorsal, que passa pelas costas do bicho, e um cordão nervoso ventral, que percorre o corpinho do bicho todo. Já já a gente vê. A gente tem o sistema digestório, o intestino, os dois ovários, os dois úteros, tá? Ó, útero aqui, cheio de ovos, e a musculatura aqui, ó, a musculatura no sentido longitudinal do bicho, tá? A gente já fala. Esse músculo longitudinal, ele permite, tá? E só tem músculo longitudinal, permite fazer a flexão em somente um sentido do corpo, tá? Então o bicho só se faz flexão em um único sentido, ok? Através do músculo longitudinal, certo? Aí a gente vai ver, ó, que a epiderme do bicho, essa é a linhazinha azul, e por cima, externamente a linha azul, tem esses pontinhos pretos. Isso chama-se de cutícula. Então esse animal, além da epiderme, ele tem uma cutícula que protege ele também. Tá? Uma cutícula de proteína. E essa cutícula ela vai fazer a proteção do corpo desse animal. Certo? Então a gente tem aqui, ó, todo o esqueminha aqui. Dá um pause no vídeo aí, copia esse esquema. Beleza? Bom, passando para o lado de cá do quadro, então a gente vai ver algumas características aí, né, que são inerentes à fisiologia e à estrutura do animal. Então, por exemplo, o revestimento externo, como eu falei para vocês, cutícula mais epiderme. Onde está isso? Ó, cutícula em preto e epiderme. Eles fazem o revestimento externo do animal, tá? Logo abaixo a esse epiderme, existem o sistema muscular, que é composto por feixes de músculos longitudinais. Então o músculo está na direção do bicho, ó. Como é o músculo longitudinal? É o músculo que faz essa direção aqui, ó, na mesma direção do eixo principal do animal. Então, a gente tem aqui, ó, os músculos longitudinais, que permitem o animal fazer um único movimento só, tá? Logo abaixo da epiderme. Depois, a gente tem o sistema nervoso do animal, tá? E esse sistema nervoso é do tipo ganglionar, tá? Tem gânglios e cordões nervosos. Olha aqui, ó, gânglios e cordões nervosos. O gânglio, tá? Eu fiz um esqueminha aqui e coloquei esses dois pontinhos pretos, é o gânglio, que é o conjunto de corpos celulares de neurônios, que é um sistema integrador, que é onde vai acontecer as informações, são recebidas, processadas e repassadas nesses gânglios, tá? E desses gânglios partem dois cordões nervosos, um cordão nervoso dorsal, do dorso, e um cordão nervoso ventral, tá? É assim que é o sistema nervoso do tipo ganglionar. A excreção ela é feita através dos renetes, que é essa célula em formato de H, e aqui eu coloquei a célula um pouco mais detalhada, vejam que ela tem um formatinho de H e tem um poro onde vai se ligar ao poro excretor do animal. Tá? Então essa célula retira as excretas lá do líquido pseudocelomático e lança para fora do corpo do animal. Tá? Então já é um controle da excreção que é muito importante. Tá? A excreta ela é muito tóxica para o corpo de qualquer animal, precisa ser excretado. A distribuição do alimento absorvido. Por exemplo, o bicho comeu, o alimento está passando pelo tubo digestório dele. O alimento está sendo absorvido, não, o alimento está sendo digerido. Tá? E aí, quando ele está digerido, ele passa para o líquido pseudocelomático. Então, ele é lançado no líquido pseudocelomático. E quem é o responsável por distribuir esse alimento, essa partícula alimentar para todas as células?
o líquido pseudocelomático, tá? Que não existe ainda um sistema circulatório que vai fazer essa distribuição de alimentos, tá? Muito menos o sistema circulatório que vai levar oxigênio para as células. Certo? Então, é pelo líquido pseudocelomático. A respiração desse animal, ela é cutânea, através da pele. A respiração cutânea é através da pele. Então, aqui também não há um sistema respiratório ainda. Não existe pulmões, nem brânquias, nada disso, né? E nem também um sistema circulatório que distribui esses gases respiratórios por aí. Então, por difusão através da pele, entra o oxigênio e sai o CO2. Quanto à reprodução desses animais, e aí a gente vai ter que em alguns grupos pode variar, mas de forma geral, os animais, a maioria são monoicos, tá? Desculpe, dioicos, ou seja, macho e fêmea separado e ainda com dimorfismo sexual. O que significa isso? O macho é morfologicamente diferente da fêmea, como a gente já explicou aqui. Isso é um dimorfismo sexual. A fecundação vai ser interna e com cópula. O que é isso, fecundação interna? Significa que o macho vai lançar os espermatozoides dentro da fêmea, e aí a fecundação vai acontecer dentro do corpo da fêmea, e quando tem cópula é porque o macho ele tem estrutura que coloca os espermatozoides dentro da fêmea. Isso é cópula, tá? Ele tem um órgão copulador, certo? Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Em alguns animais não existe esse órgão copulador, ele só cola cloaca um com o outro e libera esses espermatozoides, no caso das aves, das galinhas, por exemplo. Aqui não, aqui o macho tem um órgão copulador, então a fecundação interna com cópula, tá? E o desenvolvimento, na maioria deles, vai ser um desenvolvimento indireto com a formação de larva, tá? Isso é na maioria dos animais. É claro que a gente não pode generalizar e aí depende muito do grupo, né, de animal, grupo de nematóide que a gente estará falando. Beleza, gente? Aqui é de forma geral, então, né, como que acontecem as coisas no nematóide, as características e um pouquinho da fisiologia e da estrutura deles, tá? A gente vai trocar o quadro e vamos falar um pouquinho de algumas doenças causadas por esses nematóides. As principais doenças a gente vai falar daqui a pouco mais, tá? Só vou mudar aqui. Você aproveita para tomar mais um gole d'água aí, hidratar seu corpinho, dar aquela relaxada e eu já volto, tá? Não sai daí, que é um passe de mágica. Maravilha, galera! Estamos de volta. Aquela mágica legal para você, né? Trocamos o quadro, colocamos a informação diferente agora para continuar falando ainda sobre o filo nematóide. Tá, gente? Agora nós vamos falar dos vermes, né, dos nematódios que causam doenças nos seres humanos, tá? Os nematóides causadores de doenças. A gente colocou as principais aqui, não colocamos todas. Obviamente a gente vai falar do verme e vai falar principalmente da doença e como que essa doença ocorre. Ok? Tem duas doenças principais aí que a gente precisa dar uma olhada. O Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, e também a elefantíase. A gente vai olhar com calma aí, certo? Bom, começando aqui pelo Ascaris lumbricoides, tá? O Ascaris lumbricoides é a famosa lombriga, tá? É o verme, é o agente etiológico da doença chamada de ascaridiose, tá? Então, esse é o nome da espécie, esse é o nome da doença, tá? A espécie causadora da ascaridiose é o Ascaris lumbricoides, famosa lombriga aí, tá? Que é muito comum no Brasil, porque no Brasil ainda não existe o saneamento básico, né? Que é o importante. No lugar onde tem saneamento básico, essa doença não existe, tá? E se existir um caso, o pessoal entra em alarde, né? Por exemplo, vamos lá. O Ascaris lumbricoides, como que a pessoa se contamina? Como que ela vai adquirir esse verme? Como que ela vai ficar doente? Como que ela vai ter a doença? Através de alimentos, da ingestão de alimentos contaminados com os ovos do parasita. Então pensa aí, ó, o cidadão para ter essa doença ele precisa ingerir os ovos do parasita, tá? Precisa comer os ovos do parasita, tá? Vai vendo aí, né? E olha só que coisa interessante, olha que dado, né, alarmante esse aí. Cada fêmea de Ascaris lumbricoides coloca por dia, pode colocar até 200 mil ovos por dia. E esses ovos serem eliminados nas fezes da pessoa doente. E aí, pessoal, não é só uma fêmea que tem na pessoa, tem várias fêmeas, tá? Dezenas de fêmeas dentro do intestino da pessoa, tá? Às vezes a infecção é tão grande, a infestação é tão grande,
né, desses animais que a pessoa não pode tomar um vermífugo, ela tem que ir para um procedimento cirúrgico para abrir o intestino e tirar via procedimento cirúrgico. Porque se a pessoa tomar um vermífugo, ela vai acabar agitando demais esses vermes e eles vão querer sair pela garganta, pelo nariz e acaba fazendo com que a pessoa morra, né? Através da obstrução das vias aéreas. Tá? Pessoal, é muito séria essa doença. Ok? Olha só que dado alarmante, tá? Tudo isso aqui, essa doença só ocorre, e tem muito no Brasil, né? Por quê? Porque não tem saneamento básico, né? Porque o governo não investe no saneamento básico. Existe esgoto a céu aberto, tá? Existe o não tratamento da água, tá? Isso aí leva a essas doenças aí que poderiam ser evitadas. E que em locais, né, do nosso país, onde o desenvolvimento ainda não aconteceu, isso aqui é muito comum nas crianças, principalmente nas crianças, tá? Dá uma olhada no ciclo de vida, então, desse verme. Então, a gente começa sempre pelo humano infectado. Então, a pessoa que está infectada com esse verme, ela vai eliminar, junto com suas fezes, os ovos, tá? Olha, ele lembra dos 200 mil? Bom, os ovos são eliminados nessas fezes, e aí que eu falo, se não tiver o saneamento básico, se não tiver o tratamento do esgoto, esses ovos, em algum momento, eles vão parar, né, no ambiente, pessoal. E aí, gente, se esse ambiente não tiver um cuidado, por exemplo, se esses ovos forem eliminados das fezes, tá, e não tiver um tratamento de esgoto, por exemplo, aconteceu uma chuva, tá? Esse esgoto vai na água, essa água vai parar lá na horta do cidadão, na água que esse cidadão vai beber. Então a pessoa vai acabar o quê? Ingerindo a água e ingerindo os alimentos contaminados com os ovos, tá? Outra situação que pode acontecer, a pessoa está contaminada, a pessoa não tem um costume bom de higiene e aí com suas próprias mãos contaminar os alimentos, tá, dos outros. Também isso pode acontecer. Tá? E aí, gente, quando a pessoa, quando há contaminação de água e alimentos, tá? Por isso que a gente deve lavar muito bem as verduras, tá? Os alimentos que são consumidos cru, por exemplo, a salada, ela deve ser muito bem lavada, colocado no hipoclorito, né? Na água sanitária por algum tempinho, no vinagre, esfregar bem, né? A gente não come as coisas assim, os alimentos in natura, infelizmente, a gente não pode mais fazer isso, porque pode haver esse tipo de ovo, tá, pessoal? E assim, ó, às vezes o seu bairro, né, o local, por exemplo, tem saneamento básico, mas lá onde é produzido não existe saneamento básico, tá? E se vier uma chuva e lavar um local onde tem ovos desse parasita, a chuva leva esses ovos até onde tem esses alimentos e água. Então tem que ver, tem que ter muito cuidado, ok, pessoal? Então os alimentos, os alimentos e a água contaminada com os ovos, se a pessoa ingerir, tá, esse alimento contaminado, ela vai também estar ingerindo o ovo do parasita. Ok? Bom, esse ovo do parasita nos humanos, tá? É aqui a forma de contaminação, que eu até coloquei em vermelho aqui, é a ingestão dos ovos do parasita, que está escrito lá. Quando esse ovo chega lá no intestino delgado da pessoa, esse ovo ele vai eclodir, tá? Ele vai quebrar, eclosão é quebrar, né? Na linguagem popular, o ovo quebra. Ele quebra e lá de dentro sai larvas filamentosas, sai pequenas larvinhas filamentosas, cerca de 2 milímetros. Bom, a larva já está no intestino, né? É o local onde esse verme vive, verme adulto vive. A larva está ali. Será que ela vai ficar? Não. Essa larva ela precisa fazer uma verdadeira migração pelo corpo da pessoa. Tá? Para ela o quê? Adquirir a maturidade. Ela vai trocando seus estágios larvais durante essa migração. Então a larva cai lá no intestino, perfura a parede do intestino, tá? E aí começa a migração. Quando ela perfura a parede do intestino do cidadão, ela cai na corrente sanguínea, tá? Então a migração da larva pelo corpo hospedeiro cai na corrente sanguínea, esse sangue leva essas larvas até onde? Até o coração, tá? No coração, essas larvas, pela circulação do nosso organismo, quando o sangue entra no nosso coração, ele vai ser encaminhado ao pulmão para oxigenar esse sangue. Nesse trajeto aí, a larva vai junto com o sangue e vai para o pulmão.
Quando chega no pulmão, essa larva já tem cerca de 3 milímetros de comprimento e ela já é bastante grande. O que acontece lá no pulmão? Essa larva perfura a parede do alvéolo pulmonar, cai dentro da traqueia, dos brônquios, tá? Dos brônquios ela vai migrando para os bronquíolos, para a traqueia e chega lá na traqueia. Na traqueia, lá em cima, lá já é a transição com a garganta, tá? E imagine, a infestação de larvas de 3 milímetros de comprimento na garganta, e não é só uma, são milhares, a pessoa começa a sentir uma tosse, tá? É irritação. A tosse é uma irritação no tecido da traqueia ali, ok? Começa a irritar porque tem larva ali e a pessoa começa a tossir. Uma tosse seca, tá? Esse movimento de tosse, né, a pessoa tossir, faz com que as larvas faz com que essas larvas que estão na traqueia saia da traqueia e vá para a garganta, tá? Um pouquinho da garganta ela cai para a boca da pessoa. Um pouquinho da boca. E na boca, uma vez na boca, na garganta ali, na região da orofaringe, essa larva ela vai ser deglutida novamente. Ou seja, a pessoa vai engolir essa larva, ela vai de novo passar pelo sistema digestório até cair no intestino. Aí, quando ela chegar no intestino, está pronta. Ela já está no seu estágio larval, ela já se desenvolveu, e aí ela parasita novamente e aí se transforma no verme adulto. Então vejam, olha os estágios aí, né? Olha quanta coisa essa larva faz. Podendo, dependendo da infestação, da quantidade de ovos que esse cidadão ingeriu e da quantidade de larvas que formou, pode causar lesão no coração. Lembro que é um corpo estranho, nosso sistema imunológico vai atacar. Pode causar lesão no pulmão também, pela questão da nossa defesa. E aí, pessoal, isso vai se transformar lá na infestação dentro do corpo do cidadão. Vai vendo aí, né? Como que isso tudo pode ser evitado? De novo, saneamento básico, tá? A primeira coisa que se evita esse tipo de doença é tratamento do esgoto. Se tratar o esgoto, pessoal, as fezes dessa pessoa nunca vai chegar no ambiente, vai ser tratado, tá? E essas fezes não estando no ambiente não vai contaminar os alimentos nem a água. Se não contaminar alimento nem água, não vai contaminar outras pessoas. Bom, mas se não tiver saneamento básico, como é o caso do nosso país ainda, em muitos locais, o que a pessoa precisa fazer? Primeiro, bons hábitos de higiene. Como assim? A hora que for fazer cocô no banheiro, lavar as mãos, sempre lavar muito bem os seus alimentos, sempre procurar tomar água de procedência, não tomar água de qualquer local. Com essas medidas você vai tentar evitar a contaminação. Mas mesmo assim, ainda é recomendado no nosso país fazer o uso de vermífugo, as crianças de 6 em 6 meses e o adulto uma vez por ano, para eliminar os possíveis vermes, porque a gente não sabe no local, quando a gente sai à rua, nós não sabemos o que estamos comendo. Infelizmente é assim. Ok? A prevalência nas crianças é maior dessa infestação, porque as crianças não têm o sistema imunológico suficientemente maduro, tá? Então, em crianças até a puberdade, essa infestação é muito grande, tá? E como eu falei, sempre em locais, em países subdesenvolvidos, como é o nosso. Nos Estados Unidos isso não acontece, tá, pessoal? Isso não acontece. Quando acontece, é um rebuliço geral lá, porque lá um país desenvolvido já tem o saneamento básico. Ok? Bom, passando para o lado de cá do quadro, a gente tem algumas outras doenças aqui que a gente vai falar de forma mais generalizada, tá? A gente vai falar agora da letra B, né? Do vermezinho que causa uma doença chamada de filariose, conhecida popularmente como elefantíase, tá? Esse verme é chamado de Wuchereria bancroft. Nomezinho bonito, né? Para colocar num filho, numa filha, tá? Wuchereria bancroft. Causa doença chamada filariose ou elefantíase, tá? Que é aquela doença que vai fazer com que os membros, né, as pernas principalmente, fiquem inchadas, grandes, parecendo a perna de um elefante. Por isso que é chamado de elefantíase. Os parasitas, né? Esse verme, eles vão parasitar e obstruir os vasos linfáticos da pessoa, tá? E esses vasos linfáticos, qual os locais de preferência, tá? Das pernas, dos braços, das mamas e do escroto, tá? Pode sim, no homem, obstruir os vasos linfáticos do escroto e crescer também. Tá?
A doença que não tem cura, tá, pessoal? Uma vez o verme adulto instalado obstruiu o vaso linfático, é difícil aquele inchaço regredir, tá? Então, é uma doença bem séria aí. Algumas coisas que são importantes em relação a essa doença. A contaminação é através da picada de um mosquito do gênero Culex, tá, pessoal? E olha só, e aí o mosquito passa a ser o vetor. Obviamente, o mosquito tem que estar infectado, tá? E esse mosquito, ele é comum na África e no Brasil, tá? Em regiões de floresta, tá? Mosquito da África e do Brasil. Então, aqui no Brasil pode ter, e o local onde tem mais essa doença é na África. O que acontece, então? Como é que é um pouco do ciclo de vida? O homem infectado, tá? O homem, um humano, que a gente fala aqui, eu já falei, quando eu falo homem é o ser humano. Quando ele está infectado, os adultos, os vermes adultos, tá? Do querer é macho e fêmea, aí tem macho e fêmea separado, eles vivem lá nos vasos linfáticos da pessoa, tá? Que é aquele vaso que drena o excesso de líquido que chamamos de linfa, né, do nosso corpo. Eles vivem lá. Lá nesses vasos linfáticos, eles fazem a reprodução sexuada, tá? Na reprodução sexuada, o espermatozoide vai fecundar o ovócito da fêmea. Fecundou o ovócito da fêmea, formou o zigoto, forma os ovos dentro da fêmea, e a fêmea segura os ovos até a eclosão dos ovos. Quando o ovo eclode, sai uma larva chamada de microfilária. Essa larva, ela sai de dentro da fêmea e fica ali no vaso linfático, tá? Olha só que coisa. Quando chega o período da noite em que a pessoa vai dormir, tá? O período da noite, que baixa o metabolismo da pessoa e a temperatura corporal também cai um pouco quando a pessoa está dormindo, isso é um sinal para as microfilárias sair dos vasos linfáticos, que são mais internos, e para os capilares sanguíneos, sair do linfático e para o sangue. Para qual tipo de vaso? Para os vasos superficiais. Então, as microfilárias, à noite, elas vão para os vasos superficiais da pessoa. Por quê? Porque à noite é que a pessoa pode ser picada pelo mosquito Culex. Então, as microfilárias à noite vão para lá e esperam. Quando o mosquito for picar a pessoa, ele vai sugar o sangue, junto com o sangue ele suga as microfilárias. Infectou o mosquito, tá? E aí, dentro do mosquito, essas microfilárias vão permanecer. Quando o mosquito for picar outra pessoa que não está infectada, no momento que ele insere o seu aparelho picador-sugador, ele libera junto com a sua saliva as larvas microfilárias. E aí vai infectar outras pessoas, tá? Esse é o modo de infecção. Então o mosquito aqui passa a ser um vetor, tá? O mosquito é o vetor da doença, é aquele que transmite, que leva a doença. O verme causador da doença é o Wuchereria bancroft. O vetor é o mosquito do gênero Culex. Muito cuidado com essa doença, né? A doença que não tem cura ainda. Qual que é a medida profilática dessas doenças, tá? O controle da população, né, desse mosquito, infelizmente, tem que controlar a população do mosquito Culex, tá? E também evitar os criadouros, tá, desse mosquito, que é o único jeito de controlar essa doença. Ok? Doença muito séria aí, tá? Muitas pessoas na África são acometidas por essa doença. Bom, falando um pouquinho mais de outras doenças, aqui a gente tem 4 doenças que a gente vai falar de forma rápida. A gente tem a doença chamada de ancilostomose, que é o famoso amarelão causado pelo Ancylostoma duodenale. Tá? Esse parasita ele vive no intestino delgado da pessoa infectada. Ele tem na sua boquinha projeções, tá, que parecem dentes que ele crava na parede intestinal da pessoa e suga o sangue dessa pessoa. Então são vermes bem pequenos, mas tem uma grande quantidade no intestino. Ao sugar o sangue, ele está se alimentando desse sangue. E a pessoa que está infectada, ela tem um desânimo, ela tem as suas atividades começam a ser poucas, porque dá um desânimo, e ela fica mais amarela pela falta de sangue. Por isso que é o amarelão. Tá? A forma de contaminação desse verme, tá? É o contato da pessoa com o solo contaminado por essas larvas. Como assim? O verme adulto no intestino, ele faz reprodução sexuada, põe os ovos saem nas fezes da pessoa infectada. Se não tiver saneamento básico de novo, esses ovos vão eclodir no ambiente e vão liberar as larvas. Tá? Como que o ovo que sai nas fezes vai para o solo? Pelo não tratamento do esgoto, ou seja, pela falta de saneamento ele vai para o solo. Tá? E aí, quando a pessoa encosta o pezinho num solo contaminado com larva, ela vai adquirir essa doença.
Qual que é a profilaxia? Novo, saneamento básico. Saneamento básico. Depois, a gente tem o ancilóstoma, aqui é o ancilóstoma duodenale, na letra D é o ancilóstoma brasiliensis. Ele causa uma doença chamada de ancilostomose em cães e gatos. E por que a gente tem a ver? O que o homem tem a ver com isso? Porque nos humanos, essa doença é chamada de inflamação, ela causa uma inflamação cutânea chamada de bicho geográfico, pela larva migrans. Tá? Mas eu ainda não entendi por que o homem tem a ver com ancilostomose de cães e gatos. Ó, presta atenção. Muitas vezes você vai na praia e diz que está com bicho de pé. Aquele bichinho que tem uma pequena reação inflamatória no seu pé. Parece uma linhazinha que vai migrando. Tá? E aí, gente, um cãozinho, o gato infectado, quando ele faz suas fezes na areia da praia, nas suas fezes tem ovos do Ancilostoma brasiliensis. Esses ovos eclodem em larvas. E quando você põe o pezinho na areia da praia, essa larva vai migrar pela sua pele, vai entrar através da pele. Ela não vai para o intestino, igual o Ancilostoma duodenale, só que ela vai ficar ali embaixo da sua pele, tá? Fazendo aquele trajetinho que a gente conhece como bicho geográfico. Então, desculpe, gente. Então, tem que ter cuidado com isso. Não é correto levar o cão e o gato para a praia. Tem que vacinar o seu cão e gato. E assim, muita gente brinca em areia, onde cães e gatos fazem cocô. A probabilidade de você pegar uma larva migrans também é grande. Tá? Depois, letra E. A gente tem um verme chamado de Enterobius vermiculares. Ele causa doença chamada de enterobiose ou oxiurose. Tá? Esse verme ele vive lá no intestino grosso da pessoa, principalmente de crianças. Tá? E lá ele vive na transição do intestino delgado para o grosso, ali na transição. Ali naquele local, tá? Ele faz reprodução sexuada. A fêmea durante a noite, ela vai até a região final, porção final do intestino grosso, perto do ânus, na região perianal, deposita seus ovos, e ali, quando ela deposita os ovos, ela volta de novo lá para o local de onde ela voltou, e a deposição desses ovos, tá, ele causa uma reação alérgica naquela região perianal, levando a pessoa a ter coceiras, tá? E a pessoa coçando esse local, ela causa lesão na região perianal e também ela enche as unhas de ovos. Se a pessoa não lavar as mãos, se ela for comer alguma coisa e não lavou suas mãos, se ela levar a mão à boca, ela vai se recontaminar. Então é uma doença que recontamina muito grande, porque os ovos estão lá na região do ânus, dá coceira, a pessoa coça e leva a mão à boca, ou come alguma coisa com a mão suja. Outra contaminação possível é porque os ovos estão na região perianal, eles saem nas fezes. Se não tiver saneamento básico, tá? Esses ovos nas fezes podem contaminar alimentos e água. E a pessoa ingerir os ovos, ela vai acabar se contaminando. Tá? Uma doença muito comum nas crianças também. Aquela coceira desesperada na região anal, tá, da criança é por contaminação do Enterobius vermiculares. Beleza? E aí, na letra F, a última que a gente vai ver, a gente tem o verme chamado de Trichinella spiralis. Causa doença chamada de trichinose, tá? E aí presta atenção no negócio. Esses vermes da trichinose, Trichinella spiralis, os vermes adultos vivem no intestino da pessoa, tá? Eles fazem reprodução sexuada, de novo, do ovo surge uma larva e as larvas no intestino da pessoa perfuram a parede do intestino, vão para os músculos, para o coração e para o diafragma, tá? E aí essas larvas lá, elas vão virar cistos e esses cistos vão acabar por diminuir a eficiência desses músculos, tá? Por exemplo, do diafragma, dos músculos estriados, e a pessoa tem fadiga, a pessoa tem dificuldade em respirar, e se acometer o coração pode levar a uma insuficiência cardíaca, tá? Porque as larvas estão lá no músculo. Como que a pessoa se contamina com a Trichinella spiralis? Na realidade, a Trichinella spiralis ela está na carne de porco. Então, se a pessoa consumir carne de porco mal cozida, ou mal passada, ou crua, se tiver a infecção por Trichinella spiralis, ela vai comer esse cisto. Esse cisto no sistema digestório da pessoa vai se transformar em verme adulto, e o verme adulto vai se reproduzir, vai formar larva, e essa larva vai para o músculo, coração e diafragma da pessoa.
Então tem que ter o cuidado na ingestão dessas carnes aqui, tá? Principalmente a carne de porco. Procedência, né, é o que eu falo, tem que comer a carne de procedência e não pode fazer o uso, né, dessas carnes cruas ou mal cozidas. Beleza, gente? Então tá, era isso que a gente tinha para falar em relação aos nematóides e as doenças. Espero ter ajudado vocês aí nos seus estudos. Desejo a todos um ótimo estudo, dá aquela moral aí para nós, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa sugestões de aulas e a gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Um grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima!